Oi, gente, tudo bem? Como o Matheus me apresentou, eu sou a Letícia, eu sou a vice-presidente do GAES e eu estou aqui junto com a Bia para a gente estar conversando, então, sobre a medicina veterinária e a saúde pública. Bom, antes da gente estar começando, é importante a gente ver alguns conceitos. O primeiro conceito que eu quero estar conversando com vocês é o de saúde. Será que saúde é só ausência de doença? Bom, a OMS, em 1948, ela afirmou que saúde é um completo estado de bem-estar físico, mental, social e não apenas a ausência de doença. E como que a gente pode estar promovendo saúde, né? Em 1946 surgiu esse conceito que a gente pode estar promovendo saúde por meio do quê? De proporcionar condições de vida decentes, boas condições de trabalho, educação, cultura física e formas de lazer e descanso. Outro conceito importante é o de saúde pública. Existem diversos conceitos, mas o conceito que a gente escolheu para estar trazendo aqui para vocês é o conceito de Winslow, que foi escrito em 1920. Ele é um conceito bem geral sobre a saúde pública e eu vou estar lendo para vocês. Bom, a saúde pública é a ciência e a arte de prevenir doença, prolongar a vida e promover saúde e eficiência mental, através de esforços organizados da comunidade para o saneamento do meio, o controle das doenças infecciosas, a educação do indivíduo em princípios de higiene pessoal, a organização dos serviços médicos e de enfermagem para o diagnóstico precoce e preventivo das doenças e o desenvolvimento da sociedade de modo a assegurar a cada indivíduo da comunidade um padrão de vida adequado à manutenção da saúde. Bom, dentro desse conceito de Winslow, eu trouxe algumas coisas para a gente estar destacando. Quando a gente pensa em prevenir doença, a gente precisa sim lembrar da atuação do médico veterinário, porque nós temos um papel imprescindível na prevenção das doenças. Quando a gente fala em promover saúde e eficiência mental, a gente entende então que não é somente saúde física, mas saúde mental. Porque a saúde mental ela pode ser sim um determinante importante para o aparecimento de algumas doenças. Saneamento do meio remete ao quê? A meio ambiente. Quando a gente pensa em meio ambiente, a gente tem que lembrar que alguns desequilíbrios ambientais podem sim fazer com que surjam novas doenças ou então reapareçam doenças que já eram conhecidas, né, anteriormente conhecidas. Então, doenças emergentes e doenças reemergentes. Controle de doenças infecciosas, um dos papéis mais difundidos e conhecidos do médico veterinário. A educação do indivíduo em princípios de higiene pessoal. Bom, quem nunca ouviu aquela frase de que educar é prevenir, né? A educação é uma importante ferramenta pensando em prevenção. Quando a gente destacar também aqui um padrão de vida adequado à manutenção da saúde. Então, isso remete ao que? Uma continuidade da qualidade da saúde que está sendo oferecida. E, por último, o conceito que a gente precisa estar conhecendo para a gente começar de fato é o conceito One Health, que pode ser traduzido como uma saúde ou saúde única. Esse termo, ele refere-se, então, à promoção da saúde humana, animal e ambiental, mediante o quê? Ações interdisciplinares. Esse termo, ele surgiu no século XXI, com o objetivo, aliás, com a necessidade de promover uma maior participação, uma colaboração maior entre o médico veterinário e outros profissionais da saúde. Então, como médicos, ambientalistas, antropólogos, sociólogos e outros profissionais da saúde. Com o objetivo do quê? Prevenir e controlar as zoonoses no mundo. Bom, pensando na medicina veterinária populacional, a gente pode dividir ela em duas frentes, né? Então, duas frentes. A medicina veterinária preventiva e a saúde pública veterinária. A medicina veterinária preventiva, ela está ligada à saúde humana por meio de conhecimentos em epidemiologia, para estar, então, prevenindo as doenças nos animais e também está promovendo uma maior qualidade dos alimentos produzidos, né? A saúde pública veterinária, ela primeiramente tem seus trabalhos direcionados à higiene de alimentos. A evolução da medicina veterinária preventiva pode ser dividida, então, em 5 fases, sendo ela a fase de ações locais, a fase militar, a fase de polícia sanitária
animal, a fase de campanha ou ações coletivas e a fase de vigilância e ações coletivas. A primeira fase, que é a fase de ações locais, ela tem o seu início na pré-história e ela vai continuar até a primeiro século da era cristã. Ela é marcada pelo surgimento das civilizações urbanas. Então, com isso, a gente tem a necessidade de desenvolver a habilidade de produzir alimentos numa quantidade suficiente para a subsistência dessas civilizações. E com isso, a gente tem o uso, então, da força animal. Os primeiros registros escritos dos esforços, né, de pessoas para estar combatendo as doenças nos animais foram escritas pelas civilizações da Suméria, Egito e Grécia. Além do tratamento médico, cirúrgico e obstétrico, a gente também tem o emprego, então, da quarentena, que seria a segregação dos animais doentes dos sadios, e também o sacrifício dos animais enfermos. A fase militar, ela então vem logo em seguida, e ela se inicia no primeiro século da era cristã, e é marcada pela expansão, pelo crescimento das nações, o que levou então à necessidade de se intensificar os esforços para controlar as doenças nos animais. Nesse período, dentro dos exércitos, surgiu uma estruturação, uma organização das pessoas que curavam os animais, né? Por que isso ocorreu? Né? Devido à importância dos cavalos, né? A importância militar que os cavalos adquiriram nesse período, porque eles eram utilizados nas batalhas. Dentro dessa fase, ocorre, então, a necessidade de se aperfeiçoar as técnicas básicas de diagnóstico clínico e também a habilidade de diferenciar as várias combinações de sinais clínicos a uma doença específica. Bom, e a fase da Polícia Sanitária Animal? Ela tem o seu início, então, em 1762, com a criação da primeira escola de medicina veterinária separada da medicina humana. O início dessa fase ele ocorreu por conta de problemas econômicos que foram ocasionados pelo rompimento de enfermidades atingindo um grande número de animais na Europa. Nesse período, a gente também tem, além das outras táticas que eu já tinha comentado, o surgimento de outras duas táticas, então, que seria a medida de higiene e controle sanitário nos locais de produção de animais, então, nas propriedades e granjas, por exemplo, e também nos locais de abate dos animais, que seriam os matadouros. Com qual objetivo, né, que isso ocorreu? Com o objetivo, então, de estar combatendo realmente as doenças animais e também as enfermidades humanas relacionadas ao consumo de alimentos de origem animal, como carnes, ovos, leite e seus derivados. Bom, e aqui a gente tem, fruto dessa atuação, a criação de uma base para os primeiros esforços direcionados à saúde pública, que está relacionada, então, ao trabalho educacional dos proprietários de animais. Nesse período que que eles começaram a notar que as falhas nos programas veterinários para o controle de enfermidades, eles não estavam relacionados às deficiências técnicas dos programas, mas na deficiência da comunicação com o público. Então, não basta somente você falar, mas sim, mais do que isso, você ser compreendido por aquele que está te ouvindo. A fase das campanhas, ela tem o seu início com a Revolução Microbiológica, que ocorreu nos anos 80, com os trabalhos de Delafield, Pasteur, Chauvel, Koch, Salmon e entre outros nomes. Fruto dessa revolução microbiológica, a gente tem a compreensão das formas de contágio, o que deu base, então, para a busca e identificação dos agentes etiológicos. E aqui também a gente tem o início dos programas de ações governamentais, no combate, então, das doenças que afetavam os grandes animais. O sucesso, né, dessas ações ele possibilitou a produção intensiva. E aqui também a gente tem a introdução, então, do diagnóstico, da imunização e da terapia em escala populacional. Então, não pensava somente no indivíduo, mas na população como um todo. E também a gente tem a introdução de medidas de controle de vetores, que essa medida ela se baseou nos estudos epidemiológicos, né, de Salmon, Kibor, Smith e também Curtsey, que eles foram os primeiros a demonstrar que os artrópodes podiam estar relacionados à transmissão de micro-organismos.
Pensando em doenças transmitidas por vetores, a gente pode citar a dengue, a malária, a febre amarela, a febre maculosa, a leishmaniose e a doença de Chagas. Dados de 2006 a 2010 do Ministério da Saúde, eles mostram que as notificações de zoonoses ou doenças transmitidas por vetores no Brasil apresentam índices, né, de 40% de ocorrência. Então, eles são o grupo de doenças de maior impacto no programa do país. E como eu havia falado, né, que começou lá na Polícia Sanitária e se estabeleceu aqui, a gente tem a educação em saúde dos proprietários de animais. Muitas dessas medidas que a gente conversou aqui, elas primeiramente foram aplicadas pelos médicos veterinários, então elas foram extrapoladas para outros problemas similares em saúde pública, mostrando-se muito bem-sucedidas. E a fase de vigilância e ações coletivas, ela tem seu início, então, em 1960 e ela persiste até os dias de hoje. Ela surgiu, então, em 1950, em que a gente tem a medicina veterinária passando por uma crise, digamos assim, porque ela constatou que a presença do micro-organismo ela é necessária, no entanto, ela não é suficiente para explicar o aparecimento das enfermidades. E essa crise, né, ela surgiu, essa constatação, ela surgiu então sob um contexto em que a criação intensiva que a gente havia conversado, né, que ocorreu, ela criou situações práticas em que eles não souberam como lidar com elas. E também a gente tem o conhecimento, né, sobre as medidas de controle de algumas doenças, eles eram insuficientes. Além disso, também as campanhas que eles estavam fazendo, elas reduziam sim as doenças, no entanto, elas não eram capazes de eliminar completamente essas doenças. E é válido a gente lembrar que o custo para o controle de enfermidades, eles são elevados. Tá, então, em resposta, né, a essa constatação que a gente teve, surgiu a revolução epidemiológica, que ela foi marcada então pela compreensão de que cada situação ela requer uma análise detalhada dos fatores relacionados à ocorrência de doenças. Então aqui a gente tem os estudos, né, em epidemiologia, eles começaram a ser aprofundados. E também é sob esse contexto que muitos médicos veterinários eles se tornaram conscientes da aptidão para trabalhar dentro da saúde pública. Aqui, então, a gente vê que o diagnóstico epidemiológico, ele passa a fazer parte, então, das táticas de controle de enfermidades. E ele se mostrou, então, uma excelente ferramenta que a gente usa até hoje, né? E, bom, também os médicos veterinários, nesse contexto, eles passaram a ingressar simultaneamente, então, no campo das doenças transmissíveis e também nos serviços médicos preventivos. Por conta do quê? Dos seus conhecimentos e habilidades em medicina populacional e também seus conhecimentos em zoonoses, que representam aí, né, quase 80% das doenças transmissíveis. Como exemplo, a gente pode estar citando a raiva, a toxoplasmose, a tuberculose, o complexo teniceticose, a salmonelose e tem várias outras por aí. A gente aqui é só um gostinho. A medicina veterinária no Brasil. Bom, a medicina veterinária brasileira ela começou a sofrer avanços maiores quando a família real portuguesa ela se instalou na cidade do Rio de Janeiro. Né, eles vieram para cá por conta de uma da crise econômica e política que a Europa estava passando. Dom Pedro II, ele foi o primeiro homem público a reconhecer a importância de termos a formação então de médicos veterinários qualificados e também da necessidade de se ter uma organização de ensino científico sobre medicina veterinária. No entanto, somente no século XX, sob o regime republicano, que nós temos a criação das primeiras escolas de medicina veterinária do país. Ela surgiu, então, em 1910, sendo elas, então, a Escola de Veterinária do Exército e a Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária, sendo que as suas atividades em si, elas começaram em 1914 e 1913, respectivamente. Ambos foram instalados, surgiram na cidade do Rio de Janeiro.
A primeira regulamentação de medicina veterinária no Brasil, ela surgiu a partir do decreto número 23.133, por meio dos trabalhos de Getúlio Vargas, né, que era o então presidente da República aqui do país, né, no ano de 1933. Foi um grande marco, então, para a evolução da profissão, porque esse decreto ele estabeleceu as condições dos campos de atuação do médico veterinário. E ele foi utilizado por mais de 3 décadas aí. E uma curiosidade é que a data de publicação do decreto foi 9 de setembro. Então, é nesse dia que a gente comemora o Dia do Médico Veterinário aqui no Brasil. E aí eu coloquei aqui, gente, a fotinha do post que a gente fez, né, do GAESP ano passado, para estar comemorando o Dia do Médico Veterinário aqui no nosso país. E, bom, com tudo que a gente conversou até aqui, a gente então conclui que o médico veterinário possui, sim, atributos que vão qualificar ele para ser uma profissão elo entre a saúde animal, humana e ambiental. E pensando nisso, o que a gente lembra? De saúde única, que é o que a gente conversou lá no começo, que é um conceito importante. Então, a gente vê que o médico veterinário ele tem uma importância muito grande na expansão realmente da saúde única. No entanto, gente, há pouco reconhecimento e também conhecimento por parte da população dessa relevância. E o que a gente tem que fazer como classe médica veterinária, né? A gente tem que atuar na conscientização, então, das autoridades, da sociedade, do setor acadêmico e de outros profissionais da saúde. Então, sobre a nossa importância como médico veterinário, por conta das nossas ações multiprofissional e interdisciplinar, para a gente estar atuando, sim, na saúde pública. Então, nós somos, sim, gente, agentes, né, que trabalham na saúde. E, bom, como a nossa professora, né, a professora Ana Paula, que é coordenadora aqui do GAESP, ela sempre fala para a gente que é um trabalho de formiguinha. Então, a gente tem sim, como médico veterinário, falar para as pessoas qual é a nossa importância e nos posicionar dentro dos nossos campos. Bom, dando continuidade à fala da Letícia, eu vou falar um pouco da evolução da saúde pública veterinária. Ela vai se iniciar no início do século XIX, dentro das indústrias de carne. Albert von Schweigart, na Alemanha, e Daniel Salmo, nos Estados Unidos, eles deram início ao que seria hoje a profissão dos alimentos, ou seja, um conjunto de ações para manter a qualidade dos alimentos. Nesse período também, há um aumento da pesquisa médica comparada, que era desenvolvida dentro das escolas de medicina veterinária na França por médicos e médicos veterinários. E isso propiciou uma forte ligação entre os dois profissionais dessas áreas. E com o aumento dessas pesquisas médicas comparadas, teve também um aumento da importância da medicina veterinária dentro da saúde humana. Então, os períodos iniciais de atividade da medicina veterinária e da saúde pública foram caracterizados pelo primeiro período, que é o período que tem como alicerce a higiene de alimentos, que é no final do século XIX e no início do século XX, e também teve veterinários ocupando posições administrativas em programas de saúde pública, mas não de uma forma tão significante. Entre o primeiro e o segundo período, teve uma estabilização do médico veterinário dentro do contexto da saúde pública. Já no segundo período, logo após a Segunda Guerra Mundial, foi caracterizado pelo programa de epidemiologia, pela epidemiologia no desenvolvimento de programas e controles de zoonoses. E a partir daí, o médico veterinário ocupa mais lugares em posições administrativas dentro de programas de saúde pública. Há duas datas importantes. A primeira, em 1944, onde a Organização Pan-Americana de Saúde começou a contratar médicos veterinários como consultores de saúde. Em 1946, durante a Conferência de Estruturação da OMS, onde foi estabelecida uma criação de uma seção de medicina veterinária, que foi estabelecida nessa reunião, mas que foi criada somente em 1949. E nessa reunião também foi onde foi primeiramente falado o termo saúde pública veterinária. E o termo saúde pública veterinária, ele foi conceituado numa reunião da Organização Mundial da Saúde com a Organização das Nações Unidas
unidas de alimentação e agricultura, sendo a saúde pública veterinária compreende todos os esforços da comunidade que influenciam e são influenciados pela arte e ciência médica veterinária, afetados da prevenção da doença, a proteção da vida e a promoção do bem-estar e eficiência do ser humano. E com isso, os objetivos da saúde pública veterinária são alcançados quando o médico veterinário, por meio dos seus conhecimentos, contribui positivamente para a promoção da saúde humana. Durante uma reunião da Organização Mundial da Saúde, em 1957, foram colocadas as principais atividades da saúde pública veterinária. A primeira é o controle de zoonoses, sendo uma das principais atividades até os dias atuais. O segundo é a higiene de alimentos, que é uma das principais atividades desde o início da saúde pública veterinária, e também trabalhos em laboratórios de biologia e atividades experimentais, que também faz parte desde o início da saúde pública veterinária. A luta contra as zoonoses se torna uma atividade de extrema importância dentro da saúde pública veterinária, pois as zoonoses são fator de morbidade devido à sua alta capacidade de infecção e de pobreza, principalmente devido às perdas econômicas no campo da pecuária e agricultura. E a prevenção e eliminação dessas doenças é por meio de medidas adotadas contra as enfermidades nos animais. As ações de combate contra as zoonoses, elas não devem ser adotadas de maneira independente pelas autoridades sanitárias e as autoridades agrícolas. Ou seja, elas têm que adotar ações de combate que se interliguem entre as duas, que conversem entre as duas para serem eficientes no combate das zoonoses. Então, a saúde pública veterinária é um componente das atividades de saúde pública devotado à aplicação das habilidades, conhecimentos e recursos da profissão veterinária para a proteção e melhoria da saúde humana. Então, resumindo, a saúde pública veterinária é uma profissão cruzada de natureza interdisciplinar, e ela vai desempenhar diversas funções que vão atender tanto o interesse da medicina veterinária quanto o interesse da medicina humana, e vai oferecer uma interação entre essas áreas. E as atividades da medicina veterinária aplicadas no controle das enfermidades no animal contribuem positivamente também para a promoção da saúde humana. Durante uma reunião promovida pela Organização Mundial da Saúde com especialistas em saúde pública veterinária, eles pontuaram as principais contribuições da medicina veterinária para a saúde humana, dividida em dois grupos. O primeiro, que eram relacionados diretamente aos animais, ou seja, os médicos veterinários contribuem positivamente para a saúde humana pelo diagnóstico, controle e vigilância em zoonoses, pelos estudos em epidemiologia de enfermidades não infecciosas em relação aos seres humanos, pelo intercâmbio de informações entre a pesquisa médica veterinária e humana, pelo estudo de substâncias tóxicas e venenos provenientes dos animais, pela inspeção de alimentos e vigilância sanitária, pela consulta técnica sobre assuntos de saúde humana relativos aos animais. E a segunda parte seria as contribuições da medicina veterinária para a saúde humana, como médico veterinário, como um profissional que pode desempenhar papéis que também outros profissionais da saúde desempenham, que é por meio de estudos em epidemiologia em geral, no trabalho em laboratórios de saúde pública, na produção e no controle de produtos biológicos, na proteção dos alimentos, na avaliação e controle de medicamentos, no saneamento ambiental e na pesquisa de saúde pública. Então, a central atual da medicina veterinária preventiva e saúde pública é que a saúde pública veterinária está fortemente ligada à agricultura, à saúde animal, à educação, o ambiente e à saúde humana. E seus princípios se fundamentam principalmente nas ciências biológicas e nas ciências sociais. A produção dos alimentos e o controle de zoonoses continuam sendo um dos principais papéis de atuação do médico veterinário na saúde pública. O destaque para a atuação do médico veterinário é no desenvolvimento de modelos biomédicos, ou seja, os modelos biomédicos são estudos realizados nos animais em doenças que causam danos à saúde humana, no desenvolvimento de serviços de saúde pública veterinária e no ensino e formação em saúde pública.
E os principais desafios são o uso de novas biotecnologias, na produção de alimentos ou na produção animal, no controle de infecções de origem alimentar, os novos sistemas de exploração agrária e nas questões relativas à ética, principalmente quando relacionadas às pesquisas. Por ser um profissional de saúde única, como a Letícia falou no início, o médico veterinário, além de atuar no campo da saúde humana e na saúde animal, ele também pode atuar na saúde ambiental. Mas, para isso, ele tem que ter conhecimento das relações do ambiente e enfermidade, ou seja, quais alterações no ambiente que podem promover o surgimento de novas doenças ou agravar doenças já existentes. Ele deve também compreender o impacto das atividades agropecuárias e suas relações sobre o meio ambiente, desenvolver modelos de avaliação de estudos de impacto ambiental e também desenvolver tecnologia básica para a proteção e saneamento ambiental. E ele também tem um grande papel na sociedade, já que as principais questões do médico veterinário é a produção de alimentos com métodos sustentáveis, a produção do meio ambiente, como já abordado no slide anterior, e é um desenvolvimento sustentável que estuda a relação da degradação e a perda da biodiversidade com o desenvolvimento, e a profilaxia de novas zoonoses. E o profissional ele vai possuir importância nas questões ligadas à sustentabilidade, em que a população deve analisar seus padrões de consumo e produção, visando um crescimento econômico responsável. A saúde pública veterinária, nos dias atuais, continua tendo um grande papel, continua tendo uma grande importância no controle das zoonoses, já que elas ainda são importantes problemas de saúde em grande parte do mundo. Ela gera perdas nos setores de saúde e na agricultura, principalmente em países de desenvolvimento, como o Brasil. Os riscos de infecções emergentes por novas entidades patológicas ou por agentes conhecidos. E o controle dessas zoonoses é uma cooperação intersensorial e interinstitucional. Ou seja, os setores de saúde, finanças, planejamento, comércio, agricultura, indústria de alimentos, os consumidores e a comunidade científica, biomédica e agrária, eles têm que atuar em conjunto também por um controle eficiente das zoonoses. E os desafios são, na década de 70 e 80, o principal desafio era a poluição química ao ambiente e aos alimentos, somente devido à Revolução Verde, né, que houve um aumento da produção, principalmente na agricultura, mas com esse aumento também houve o uso, muitas vezes, descontrolado de defensivos agrícolas, que causava a poluição química, tanto do ambiente também dos animais, e zoonoses emergentes e reemergentes. E os desafios dessas zoonoses emergentes e reemergentes estão ligados às novas tendências nas práticas de produção, a interferência nas populações de animais silvestres, as mudanças demográficas, a mobilidade, a urbanização e a globalização da indústria de alimentos. Ou seja, esses são fatores que podem propiciar ao surgimento de novas zoonoses ou então propiciar o reaparecimento dessas zoonoses. E a partir dessas mudanças, o médico veterinário tem que estar atento e junto para aumentar também os programas de vigilância e controle. Então, a saúde pública veterinária passou a ser considerada como a soma de todas as contribuições para o bem-estar físico, mental e social dos seres humanos, mediante a compreensão e aplicação da ciência veterinária. Então, como foi abordado nos slides anteriores, mas reforçando, o médico veterinário ele pode desempenhar diversas funções de saúde pública. Nos slides anteriores, foi mostrado mais no contexto histórico, ou seja, como o médico veterinário, ao longo dos anos e através da demonstração do seu trabalho dentro da saúde pública, ele foi ganhando mais espaço e mais funções dentro da saúde pública. Então, de modo geral, o médico veterinário pode atuar na saúde pública por meio da pesquisa, planejamento e gestão em saúde, pela inscrição de produtos de origem animal, pelo controle de zoonoses, pela prevenção e promoção da saúde, pela defesa sanitária animal, pelo ensino e pesquisa e extensão em universidades, pelo bem-estar físico, social e mental da comunidade e na vigilância epidemiológica, ambiental, sanitária e do trabalhador. No papel do médico veterinário atuando no bem-estar físico, social e mental da sociedade,
Aqui no Brasil, tem um núcleo de apoio à saúde da família, que é o NAS. O núcleo de apoio à saúde da família foi criado em 2008 e ele é integrado ao Sistema de Saúde Único, que é o SUS. E ele é formado por equipes multiprofissionais, que incluem desde médicos e enfermeiras até terapeutas ocupacionais, psicólogos e o médico veterinário a partir de 2011. E eles têm como objetivo atuar de forma integrada, compartilhando os seus conhecimentos para a promoção da saúde nas comunidades. E em 2017, ele foi rebatizado e virou o Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica, que é o NASF-AB. Em 2020, foi emitida uma nota técnica, a número 3, onde os gestores municipais e os estaduais eles terão autonomia na aplicação dos incentivos de custeio federal referente aos núcleos de apoio à saúde da família e atenção básica, desde que seja destinado às ações e serviços da atenção primária à saúde, com equipes multiprofissionais no formato que for mais apropriado às necessidades locais. Ou seja, agora os incentivos eles serão direcionados às equipes de saúde da família e às equipes de saúde básica. As equipes antigas do NAS, elas poderão ser mantidas, mas de acordo com o que o gestor municipal entende como apropriado às necessidades dos locais. Já o NAS ele não se torna mais um requisito para o custeio federal. O custeio federal agora é de acordo com o número de pessoas atendidas pelas equipes de saúde da família ou equipes de atenção básica e pelo desempenho dessas equipes. E como ingressar em áreas diretamente relacionadas à saúde pública? Nós podemos ingressar por meio de concursos públicos promovidos pelos municípios, pelos estados ou pelo governo federal, há residências em saúde pública, especializações também, e também podemos trabalhar diretamente na saúde pública dentro de empresas ou iniciativas privadas. Por exemplo, em abatedores frigoríficos, no controle de qualidade, ou como responsável técnico em supermercados. Mas também é importante frisar que o médico veterinário, ele acaba sendo profissional de saúde pública em todas as áreas que ele atuar, já que ele consegue, por meio da informação, transmitir fatos, informações importantes, tanto ao tutor ou ao produtor, em que ele está em contato direto. Para finalizar a palestra, eu quis destacar uma frase que estava dentro de um dos artigos bases que utilizamos para confeccionar a palestra, né, para montar a apresentação, que é: todos os profissionais da saúde deveriam estar voltados para a importância da profissão veterinária para a saúde humana, sendo considerável lamentável quando o médico veterinário não está consciente disso. Então, é importante reconhecer que o médico veterinário tem uma formação generalista que lhe permite atuar em várias áreas. Segundo minhas pesquisas, nós temos mais de 80 possíveis áreas de atuações. Então, nossa profissão nos permite atuar em diversas áreas, em áreas diferentes. E é importante nós, estudantes de veterinária e os profissionais de veterinária, nos reconhecermos como os profissionais de saúde. Aqui no Brasil, foi reconhecido o médico veterinário como um profissional de saúde em 1998, pelo Conselho Nacional de Saúde. Mas, mesmo assim, até hoje, muitas vezes é questionado o papel do veterinário como profissional de saúde. Isso pode ser explicado, por exemplo, no ano passado, na convocação dos médicos veterinários, na atuação da linha de frente, né, contra o Covid-19, onde surgiram várias piadas, também mostrado quando foi questionado a indicação de médico veterinário em frente ao programa de imunização, no Ministério da Saúde Pública, sendo que era um veterinário que estava no controle desses programas de imunização. Ou seja, mesmo nós tendo vários papéis importantes dentro da saúde pública, como foi mostrado durante essa palestra, muitas vezes falta até conhecimento do próprio profissional de medicina veterinária, que ele é um profissional da saúde e que ele deve ser respeitado como um profissional da saúde. E a partir desse conhecimento, ele pode ir atrás dos seus direitos também como profissional de saúde. Divulgando também um pouco o grupo, nós fizemos uma publicação onde fala um pouco da atuação de modo mais reduzido no médico veterinário, que está no Instagram.
do GAESP. Aqui são as referências usadas para a confecção da apresentação. E nós queríamos agradecer a atenção de todos. Quem tiver dúvida pode mandar no chat. O GAESP, como o Matheus disse, realiza palestras mensais, abertas, sobre vários temas dentro da saúde pública. Essas palestras também geralmente são postadas no nosso canal do YouTube, que é GAESP Unifil, e também estamos ativos no Instagram, que é GAESP_Unifil, e no Facebook, que é GAESP Unifil. Então, obrigada pela atenção e espero que todos tenham gostado da palestra. Nós que agradecemos, Bia, pela excelente palestra sua e da Lê. É bem o que vocês comentaram mesmo, o médico veterinário, ele é o profissional elo entre a saúde animal, humana e ambiental, e nós temos que nos reconhecermos como esse profissional para podermos estar fazendo essa educação em saúde para as outras pessoas e para elas também entenderem, verem nós como profissional que faz esse elo entre a saúde animal, ambiental e a humana, certo? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Pode estar mandando aí no chat. Eu gostaria que vocês explicassem um pouco, no cenário atual da pandemia, como que o profissional médico veterinário pode estar trabalhando com os demais profissionais da saúde? Então, ele pode estar atuando dentro dos programas de imunização também, com o treinamento correto, disponibilizado também para os outros profissionais de saúde, e também, no caso, na gestão desses programas, como já foi falado. E o veterinário também, é importante falar que ele também pode atuar também na disseminação de informações corretas sobre o cenário atual, né? Porque, apesar de estarmos na era da informação, muitas informações são passadas de maneira errada, né? De maneira errônea, ou então com outros objetivos. Então, é importante o médico veterinário, né? O médico veterinário também nesse papel de transmissor de informações corretas para a população. Sim, nós temos esse papel, né, Bia? Então, muito obrigado a todos pela participação, obrigado às palestrantes e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.